6 sonhos terríveis em uma noite. Nós, muitas vezes olhamos os sonhos com bastante desconfiança, e no entanto, sabemos que pelas Sagradas Escrituras, Deus fala aos homens, por meio dos sonhos. O que vou contar, Deus tem usado com bênçãos a muitos aqui na Alemanha, talvez sirva de bênçãos a muitos, em Portugal e no Brasil. Sonhei que estava no inferno, uma chama de fogo iluminava o rosto terrível de Satanás. Em redor, havia espíritos desbravados que haviam chegado, de todos os países da terra. Vinham dar conta de suas atividades, dos seus êxitos e fracassos. Eu estava parado no meio deles, e podia ver a todos, mas eles não me viam. Ouvi seus relatos, e observei seus movimentos. Eu vi um espírito, que se movia até a plataforma, e pressenti, que era o que tinha o encargo especial, de seguir-me, e tentar-me na terra. Percebi que ele estava cheio de temor. Ele prostou-se na presença de seu chefe, como um cão, que teme o açoite do seu dono. Satanás iniciou o diálogo com o espírito. Quase sempre me trazes boas notícias. O que tens hoje para contar-me? Viagem perdida, meu amo. Disse o espírito. Mas a culpa não é minha. Aquele, sobre quem tenho de velar, foi nos cultos, de adoração a Jesus, no seu povoado, e lá ele se converteu. Uma terrível blasfêmia fez o reino do inferno estremecer. Percebi que entre os demais demônios havia temor e terror. Se não o pudesse impedir de ir aos cultos, era teu dever cantar-lhe ao ouvido até que dormisse, para assim conformar-se com as formalidades religiosas. Isso eu sei. Fiz o quanto estava ao meu alcance. Pus dificuldades em seus negócios, para que ele não saísse de seu escritório, na hora do culto. Fiz com que se enfermasse a fim de que ficasse em casa, prejudicando-lhe os negócios. Mas a sua filhinha, que frequenta a escola dominical, insistiu que ele fosse à igreja, e ele me escapou. Mas por que não fostes então também à igreja? Eu fui com ele. Mas o lugar estava cheio de gente, que orava fervorosamente. E a muitos nós, demônios, teus servos zelosos, nos tem faltado poder suficiente, para combater nessas situações. No demais, o pregador estava cheio do Espírito Santo. Está esse homem agora fora de nosso poder? Perguntou Satã. Presentemente. Nada há que se possa fazer contra ele. Durante o dia passa falando do gozo que tem no coração, e à noite, ele sonha com Jesus. Tenho sussurrado blasfêmia aos seus ouvidos, e dado-lhe sonhos sensuais. Mas, na manhã seguinte, sacode-se dos pesadelos, e exclama: Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nesta altura, o inferno retumbou de blasfêmia, e o demônio continuou. Mas o pior, é que agora ele se dedica a levar outros aos cultos, e começou a celebrar cultos nas casas de alguns crentes. De tal maneira, que já muitos têm sido convertidos, por causa dele. Mais uma vez, ouvi Satanás lançar uma terrível blasfêmia, dizendo: Como se não bastasse, que esse homem se perdesse para nós, ainda consentes que nos roube outros. Dá-me mais tempo, meu amo. Disse o Espírito, encarregado de tentar-me. Tens mais 12 meses. Após esse tempo, espero que ele nos pertença, outra vez. Não pude ouvir a ameaça inteiramente. Porque um horror se apoderou de mim, e acordei do sonho. Uma hora depois, tendo já orado ao Senhor, voltei a adormecer. Mais uma vez, fui trasladado ao reino das trevas. 12 meses pareciam que tinham se passado. E agora ia presenciar uma cena peculiar. Temeroso, esperei o espírito que queria levar-me à destruição.
Apresentou-se ele, no meio da congregação de Satanás, e este perguntou-lhe: Que fizestes? Que notícias trazes? Obrigaste a voltar ao nosso reino, aquele que te foi recomendado. Oh não! Respondeu o demônio. Mas espere. Ele apostatou? Perguntou Satanás. Não, mas ele deixou o primeiro amor. Muito bem, conta-nos como isso sucedeu, para que os outros aprendam aqui. No princípio, continuou o demônio. Não podia com ele, e estava a ponto de desesperar, pois o moço permanecia cheio de gozo, de amor e do Espírito Santo. Procurei tentá-lo de diversos modos, mas tudo foi em vão. Um dia, disse ao seu ouvido alguma coisa a respeito de seus irmãos, e ele me ouviu. Isso é muito bom, continua a história. Atalhou Satanás. Comecei a despertar no coração um certo desacordo com seus irmãos na fé. Ele passou a olhar as faltas dos outros e agora está ocupado, trabalhando com seus próprios métodos. Atualmente, não atrai tanto o povo, suas palavras têm perdido o poder, apesar de ler a Bíblia, assiduamente como no princípio, tem perdido o seu gozo, a sua fortaleza, a comunhão com seus irmãos, e o fervor na oração, concluiu o demônio sorrindo. Muito bem, disse Satanás. O que não podemos fazer com rapidez, fazemos pouco a pouco. Dou-te mais 12 meses, as dificuldades e o tempo não importam, se pudermos conseguir o nosso propósito. O demônio inclinou-se, e eu acordei. Era esta minha condição na realidade, minha habitação, parecia estar infestada de demônios. Clamei ao Senhor em alta voz, pouco depois me tranquilizei, a paz voltou à minha alma, e depois de alguns minutos de oração, voltei a dormir. Outra vez, ainda fui levado ao reino das trevas, a presenciar a terceira cena. Satanás estava ali, e seus mensageiros com ele, e eu estava escutando outra horrível discussão acerca da minha alma. Vi o mesmo demônio de antes. Ele estava parado, junto ao trono de Satanás. Desta vez, notei nele um terrível sorriso, e a maliciosa expressão no seu rosto. Começou a falar com confiança. Tudo em ordem, meu amo. Tudo em ordem. Já nos pertence, outra vez. Magnífico! Exclamou o príncipe das trevas. Conta-nos como sucedeu isso. 1 ano faz, que eu te disse, que ele havia perdido o seu primeiro amor, e estava interessado no seu próprio modo de agir. Seu coração tornou-se mais endurecido, e se os cultos não eram dirigidos como ele queria, logo se escandalizava. Quando não dirigia algum culto, ou não dava testemunho, voltava para casa zangado. Ele pensava estar fazendo a vontade de Deus, mas achava-se inteiramente separado dos irmãos. Em consequência, estava desatendendo a sua vida de oração particular, e por isso, não se fortalecia como antes. Nas tentações era débil, fraco, e cada vez estava mais confundido, por causa do amor a si mesmo. Tinha deixado de dar o dízimo, alegando como pretexto que podia empregá-lo de uma maneira mais sábia e mais econômica do que poderia fazer a igreja a qual pertencia. Dizia que agora os enviava a algum pastor que estivesse em necessidade. Mas isso era só uma escusa, pois jamais cumpria pontualmente o que alegava. Em consequência dessa sua atitude, seu coração foi se fazendo mais amante do dinheiro, e ele começou a tornar em ídolo o seu eu. Deus não lhe podia revelar sua condição fatal, porque o moço não recebia a mensagem da boca dos pregadores, e desatendia à voz do seu Senhor. Frequentemente ausentava-se dos cultos, e por fim, ele deixou a congregação, sob pretexto de que agora era somente membro da Igreja Invisível.
Seu zelo pela salvação das almas perdidas desapareceu, e em lugar disso, dei-lhe interesse pelas obras de caridade. Neste labor, ele ganha para si mais glória de homens, e agora é quase um apostata. Muito bem. É certo, servos meus, disse Satanás, lançando uma estrondosa gargalhada, que ressoou em todo o reino das trevas. Deus toma o tempo dos homens, para sua obra, e nós, também o tomaremos, para a nossa obra. Sim, repetiu a congregação infernal. Nós também faremos, com que os crentes apostatem da fé. Somente não deixeis que saibam eles, que estão apostatando. Recomendou o Satanás. Antes fazei com que, procurem justificar-se pelos seus próprios esforços, e que se separem de seus irmãos, desprezando-os. Com isso, entristeceram o Espírito Santo. Então nos será fácil, derruba a luz, desvia a luz. Eles só saberão realmente, que apostataram, quando se encontrarem, já aqui no inferno. Com estas palavras, foi tal o alvoroço no inferno, que acordei horrorizado, pela terceira vez. Não consegui mais conciliar o sono, pois era tal o temor, que se apoderara de mim, por causa do plano que o inferno tinha arquitetado, que parecia estar tudo já realizado, só faltava eu morrer para chegar lá. Reconheci, que muitas coisas ditas pelo demônio, eram verdades. Era certo que eu tinha deixado o primeiro amor, que tinha deixado de ir aos cultos e que no meu coração, havia amargura, contra alguns irmãos. Eu não podia permanecer, em tais condições, inferno não haveria de triunfar sobre o meu Deus. Minha alma humilhou-se, ante a realidade dos fatos, e então clamei. Senhor Jesus, ajuda-me, porque eu pereço. O Senhor ouviu a minha oração, e viu as minhas lágrimas. Perdoou os meus pecados, de novo. Mais uma vez, achei paz no precioso sangue do Cordeiro. Abandonei as minhas próprias ideias e ações, e nesse mesmo dia, fui à igreja, a fim de ter novamente, comunhão com os meus irmãos. Toda a amargura desapareceu, pois o amor do Senhor tinha triunfado em mim. E agora, eu peço ao Senhor, que me guarde fiel, até o dia, em que hei de comparecer diante do seu trono, para em humildade, ver a sua face, e para estar eternamente na sua presença. Esse é um testemunho do alemão, Dr. G. Siduold. Amém.